representa para mim a casa do Seu Jundiaí, a casa de Pajacó, a Umbanda, para mim, instalada aqui dentro da casa, é tudo. Não tenho que falar que, o que representa. Para mim é tudo, é a minha vida. Se você falasse assim, se a senhora hoje fechasse o terreiro, o que aconteceria com a senhora? Morria. Eu acho que eu ia fazer passagem, né? Conhecendo meu tio, pai do meu pai, tinha um terreiro. E foi ali que eu comecei a ver, mas era muito pequena. Eu, meus irmãos, minha mãe, depois minhas tias, irmã da minha mãe. Vivia a Umbanda do, assim, vamos dizer, fundo de quintal, porque era dentro de casa, não era um terreiro. Então, comecei ali, vivendo isso, vivenciando isso. E fui me apaixonando, fui gostando. Mas eu achava que eu não tinha nada, como todo mundo pensa, que não é médium, que não tem nada. Mas eu gostava, achava bonito ver a dedicação deles. Então, eu comecei na Umbanda, na verdade, desde pequenininha, porque a minha família, embora todo mundo se dissesse católico, toda situação que acontecia, qualquer problema que tinha, corria para a Umbanda. Bom, eu conheci a Umbanda desde criança, né? Acho que eu não lembro minha vida sem a Umbanda. Como era muito pequenininha, meus pais frequentavam o Centro Espírita São Cosme e Damião, de Babá Eunice da Oxum, que era minha tia carnal, tia-avó, né? E trabalhava com a vovó Maria Redonda. Esse centro continua funcionando, fazendo sua caridade no bairro de Tubiacanga, aqui na Ilha do Governador. Então a Umbanda ficou para mim ali, parada, né? Não cresceu, não apareceu. Eu fui crescendo, adolescente, casei, e as coisas foram acontecendo. Então, desde criança, eu me apaixonava pela Preta Velha, vovó Maria Redonda, fazendo doação dos doces, aquela fila enorme lá em Tubiacanga, os mais antigos lembram desse fato. E eu entrava na fila, não era para pegar o doce, né? É porque quem dava os doces era a Preta Velha. E aí eu gostava de pegar o doce porque ela dava e dava um abraço gostoso. Depois de um tempo, meus pais são de Nação, fui para Nação de Queto, fiquei um tempo. Depois fui para Tulef, né? A Tulef foi o grande reencontro com a Umbanda de Zélio de Moraes, toda a doutrina de Zélio de Moraes, da Tulef, né? Que é na Saviana 69, até hoje está lá, com toda a caridade que a casa continua exercendo com seus filhos. Mamãe Luci continua à frente da tenda. Eu tentando trabalhar, tentando arrumar emprego, não conseguia, os caminhos pareciam que estavam fechados. E aí, vai aqui, vai ali, minha mãe, não, você tem que ir, sua vida não anda, você tem que ir num terreiro. Aí, vai lá na Tulef, que era onde a gente sempre frequentou com a vovó Maria Cunha, que era onde a gente ia mesmo, a minha mãe ia assiduamente. Tá. E aí, assim, conheci a Andréia, na verdade, enquanto eu estava ainda na Tulef, eu já estava fazendo formação em abordagem Gestalt, Gestalt terapia, fazia parte de um grupo de formação em Gestalt terapia. Quando eu cheguei lá,
tinha uma pessoa, né, sentada lá também do grupo, e eu olhei para ela olhou para mim, uma de cada lado, uma olhava para outra olhava para uma, então, uma olhando, estranha. Aí eu falava para a pessoa que estava comigo, cara, eu conheço essa menina de algum lugar. Na hora do almoço, quando a gente estava na fila para pegar a comida, ela veio me abordar e perguntou assim, eu te conheço de algum lugar? Eu falei, eu estou com a mesma sensação que eu te conheço de algum lugar, mas não sei de onde. E aí a gente começou, da Ilha do Governador, nunca morei na ilha, eu sempre morei fora do Rio. Não é da Ilha do Governador. Você estudou? Não estudei. Acho que eu estudei completamente diferente e tal. E nós nunca, até hoje, né, chegamos à conclusão de que lugar a gente teria se visto antes. Na verdade, nós nos vimos provavelmente em outra vida, porque nessa, nossos caminhos nunca se cruzaram. Acabou o final de semana da vivência que a gente estava fazendo, vimos embora, não vi mais. E aí tinha uma pessoa no grupo, que era amiga de mãe Andréia, que tinha câncer cerebral. E essa pessoa, a terapeuta que orientava a gente, falou para ela, por que você não vai lá na Tulef, porque tem um médium lá que trabalha com um guia de cura, que trabalha fazendo cura, o pai Antônio do Confim, que trabalha com cura. Aí ela foi. E ela chegou para mim e falou assim, Andréia, eu sei que você é da macumba, sabe? E a minha terapeuta pediu para eu procurar um terreiro, que lá tem uma entidade que trabalha com cura espiritual. Eu falei, poxa, que legal, né, Jane? Poxa, legal. Você vai? Eu só vou se você for. Aí eu falei, tudo bem. Nessa época, eu botava roupa na São Queto, na casa de mãe Janete da Uxum, né, filha de mãe Olga, e a Olga do Olaqueto, né, do Olaqueto de Salvador. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou, não tem nenhum problema não, eu vou levar você. Não, mas eu só vou se você for. E aí eu fui. Marcamos uma segunda-feira, que era a sessão de caboclo na época. Lembro como se fosse hoje. Nós chegamos na entrada do terreiro, tinha a secretaria, onde as fichas das entidades eram distribuídas para as pessoas, de acordo com a entrada, com a chegada. E aí eu peguei o número do seu Tupinambá, número 7, e a minha amiga pegou o número 8. A menina falou para ela assim, você pega número e vai na frente e vê o que você acha. Se você não gostar, eu nem vou. Aí ela, ai, que droga. Quando ela chegou lá, ela estava acostumada com atabaque, mesmo na Umbanda, a Umbanda que ela conhecia era essa Umbanda de atabaque, com baiana, né? E aí ela chegou numa casa que não tinha atabaque, não tinha palmas, que era tudo muito lento, não se usava baiana, era um uniforme, um guarda-pó branco, uma calça comprida por baixo. E aí ela, nossa, que casa estranha, não tinha imagens no lugar. A Tulef, a única imagem que tem é de Oxalá, né? E um cristal no lugar. Não tem nenhuma imagem. As imagens que tem ficam fora do lugar, não ficam dentro do terreiro, ficam lá fora. Pelo menos era assim. Se mantém, mas era assim. E aí a Cambona chega e chama, né? Caboclo Tupinambá, número 7. Aí eu levantei e ela falou, não, deixa, acaba logo com esse meu sofrimento. Ela estava numa angústia. Aí ela pegou o meu número e entrou para falar com o caboclo. E eu peguei o número 8, fui até a secretaria, devolvi o número, disse, olha, o que eu vi... Aí a garota foi, falou, e quando acabou, veio chorando, né? Aí, o que foi? Você gostou? Gostei. Aí a ele mandou você entrar. Eu? Falei, para que o caboclo quer falar comigo, né? Não tem nada a ver. Aí eu entrei já
tiririca, querendo ir embora para casa. Naquela época não existia linha amarela, não existia linha vermelha, não existia celular. Era o meu chevetinho que enguiçava mais do que andava. E Grajaú para chegar na Ilha do Governador era uma viagem, né? E aí ela entrou, tirou o sapato, né? Aquele respeito que ela aprendeu do candomblé, tirou o sapato, aí chegou lá, bateu no chão, saltou o Tupinambá. Ô, meu velho! Ele olhou para a cara dela e falou assim: eu não sou velho, mas brincando com ela, já para pinicar. Aí ela olhou, disse que ela só teve tempo de pensar que acabou com mal educado. Aí ele falou assim: vem cá, que tem muito tempo que eu não te vejo. Quando ele fez assim, me abraçou, Jundiara chegou. O Tupinambá virou para ele e falou assim: você vai ficar? Vou, pode ficar aí do lado da passe para mim. E ali já ficou, já deu passe. Quando ele subiu, o André saiu batida. Ela conta que no dia seguinte ela foi procurar a terapeuta dela. Eu só me lembro que quando eu dei por mim de voltar para poder botar chinelo, aquelas coisas todas, já era mais de meia-noite. Seu Jundiara já tinha dado não sei quantos passes junto ao seu Tupinambá. Eu, quando cheguei em casa, eu fiquei louca da vida. E na época não tinha Zap, não tinha nada. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha terapeuta. Falei, eu estou enlouquecendo. E eu expliquei a ela o que tinha acontecido. Ela ria, canta. E ele já deu nome. Namba perguntou qual é seu nome. Meu nome é Jundiara. Ele já deu nome, já disse que veio. E a primeira coisa que ele falou: por enquanto eu vou ficar aqui, mas eu quero meu cálice. Desde a primeira vez, ele sempre falou: eu quero meu cálice. Como iniciou o trabalho da Artê no Bandista Caboclo Jundiara? Eu já frequentava a Tulef, né, a tenda de Umbanda, Luz, Esperança e Fraternidade, com Lília Ribeiro, uma baluarte dentro da nossa Umbanda, da doutrina de Zélio de Moraes. E eu, com o tempo, já como médio pronto, de ponto riscado, onde seu Jundiara já atendia, dando consulta na corrente. Ele sempre falava para quem quisesse ouvir que ele não teria filhos na corrente da Tulé. Chegaria um momento que ele queria o meu caso. Ele falava assim, né? Ele fala assim, o meu caso. Depois eu abri o terreiro através de seu Jundiara, a pedido do seu Jundiara. Nós abrimos um quartinho com todas as umbandas tradicionais, antigas. A gente começa pelo quartinho para dar consulta com o Preto Velho, dar consulta com o caboclo, né? E comigo não foi diferente. E ele, a Andréia, morava nessa casa que a gente está hoje, e ele dizia que essa casa não era dela. Essa casa era dele. Essa casa era, na verdade, da tia dela, que não teve filhos, que não teve herdeiros, o marido já tinha morrido, e aí ela doou a casa para a Andréia. Só que Jundiara falava, ela pode ter dado para você, mas a casa não é sua, essa casa é minha. Eu vou te dar um outro lugar para você morar, mas essa casa é minha. E aí sim foi. Aí eu falei para ela, cara, vamos abrir a casa. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou abrir uma casa aqui? A casa é da minha tia, Jundiara, pode deixar. E ela era crente, tia dela. Pode deixar que ela vai ter o caminho dela e ela vai deixar essa casa e essa casa vai ser minha. E quando a gente viu lá na primeira sessão, nós já tínhamos mais de 20 pessoas na casa, né, para serem tratadas por seu Jundiara, Pai Jacó. Aí isso daqui era um quartinho, né? Nós mandamos fazer um quartinho.
Só que eu fui trabalhar, ela foi trabalhar e o pedreiro ficou fazendo quartinho. Quando nós chegamos, não era mais um quartinho. Quando nós chegamos, mas seu Noé, olha só, isso daqui não é terreiro? Vai crescer. Então faz logo grande para vocês não fazerem obra toda hora. E aí sim foi. Minha tia ficou muito doente e a minha avó, na época, falou assim, deixa ela vir para minha casa. Gente, não é muito longe, não. Onde hoje é a casa de Seu Jundiara, que é onde eu morava com essa minha tia-avó, são 200 metros, tá? Da casa da minha avó. E aí Seu Jundiara chegou um dia e falou assim, ela não vai mais voltar para cá. Isso levou 6, 7 anos. E ela nunca mais voltou, realmente. Eu abri o cantinho de Seu Jundiara, de Pajacó, ela viva, e ele falou que ele tinha que cumprir a missão e eu acreditei. Eu tinha que acreditar naquela entidade, né? Tinha que acreditar em Pajacó. A minha tia não voltou depois de 6 anos. 6 anos, gente. Ela fez a passagem e aí nós demos o grande passo de abrir realmente a tenda bandista do Jundiara para o público em geral, né? 25 anos não são 25 dias, né? Ontem eu estava conversando com uma Juliana sobre isso. Poxa, tem casas de 100 anos, 110 anos. Casa da minha mãe de santo, 80, 90. E a gente se sente um adolescente perto dessas casas, né? Mas 25 anos a gente passa por muita coisa, né? Eu, graças ao Oxóssi, eu passei mais alegrias do que decepções. Ser dirigente de culto não é ficar 24 horas sorrindo e sendo agraciada e recebendo todas as graças e todas as alegrias. Não é. Então, nesses 25 anos, eu tive muitas decepções, tive muitas traições, né? Tive muitas mágoas, mas eu tive muitas alegrias, né? Fazer uma camarinha de um filho de santo para mim, por mais que meus filhos falem assim, mãe André, hoje tá com a sobrancelha aqui atrás, né? Porque quando a gente sai com o filho de dentro de uma camarinha, não é fácil, né? Aquilo ali é uma nova etapa do filho, é uma grande responsabilidade. Não é responsabilidade só do filho, não. É a responsabilidade da mãe que botou a mão na coroa daquele filho e que daqui por diante ela não tem jeito, né? Quando você bota a mão na coroa desse filho e que inicia ele para dentro da Umbanda, ali você não tem mais volta. Não é como médium de desenvolvimento, né? Então, assim, cada filho que saiu comigo, cada entidade que riscou ponto na casa de Seu Jundiara, foi uma alegria muito grande. Não é fácil, não é um caminho fácil, mas é um caminho que me dá prazer. As dificuldades, você vai lutando contra elas. Então, assim, cada dificuldade que aparece, você, passei por ela, eu venci. Vamos lá, mais um passo. Vou de novo. Tá difícil. Não vou desistir. Olha, teve muitas vezes que a gente pensou em desistir. Não vou negar. A gente teve época, nós passamos por épocas muito difíceis de início, né? Eu me lembro que teve uma vez que tinha na casa, na assistência, umas 4, 5 pessoas, e para trabalhar, eu, Andréia, o Ogan, né, esse menino, e a esposa dele na cantina. E não tinha ninguém, né? Nem na assistência, nem os filhos. Nesse dia, nenhum filho veio, sem avisar. Simplesmente eles resolveram não aparecer.
E aquilo deixou, assim, porque a gente chorou muito por achar que, estamos fazendo alguma coisa de errado, e aquilo deixou a Andréia muito abalada. E aí eu me lembro que a minha Jurema chegou na terra e falou assim, um dia essa casa vai estar tão cheia que as pessoas vão faltar e vocês não vão dar conta. Né? E os anos passaram e realmente hoje, não que a gente não dê falta, porque graças a Deus nós conseguimos construir uma família, mas os anos passaram e a gente realmente hoje tem uma casa cheia de filhos de qualidade. Não sou mulher de desistir, né? Eu sou de Iemanjá, não vou desistir nunca. E sendo filha de São Jundiara, é que você não desiste mesmo, né? Não tem como desistir. Quando a gente abre a gira, aqui de frente do Gongá, a gente não tem como... Eu esqueço tudo que aconteceu lá fora, né? Esquece passado, esquece tudo. E não tem como desistir quando a gente canta o ponto do Seu Jundiara, né? Não tem como. Passa muita coisa, né? A fé, eu acho que a fé não deixa de desistir. Seu Jundiara, Pai Jacó, Zé, né? Lírio, Dona Sete, Seu Matinata, todas essas entidades da minha coroa não deixam de existir. A gente não desiste, acho que pela fé e pelo amor à Umbanda. Não tem como desistir. Mas a gente tem muitas alegrias, os casamentos que a gente fez na casa, isso são memórias muito marcantes. Né? Tanto desse menino, um casamento lindíssimo, com Bruna, né? Que hoje é mãe, tudo pequenininha, sendo a dama de honra. O casamento também com outro Ogã da casa, uma filha de santo, que também foi muito bonito, e eles estão casados até hoje, já são avós, então é um casamento que durou, né? Casamento de pessoas que nem frequentam mais a casa, mas que casaram aqui e que eram da assistência, que continuam casados. Isso dá uma alegria muito grande. Mas a festa da casa do ano passado, quando eu fui me despedir, Seu Jundiara estava subindo, né? Ele ia embora, a festa já estava terminando, e eu, como sempre, por último, né? Vai todo mundo, e eu deixei para falar com ele. A última, dar um abraço nele, que ele já estava indo, já tinha se despedido de Vó Selma, e de Irmã Juliana e tudo, e eu fui até ele para dar um abraço nele. E esse dia foi o dia que ele se ajoelhou. Esse dia, para mim, foi o dia que eu não esperava. E eu levantando ele, e ele dizendo que não, que ele estava se abaixando para a mãe que cria os filhos dele. Esse foi o dia mais feliz dentro dessa casa para mim, porque eu não esperava. E eu queria tirar ele dali do chão. É meu pai está ali no chão. E eu queria levantar ele. E ele, não. Então, assim, ele me abraçou, ele me beijou. Ele me abraçava muito. E eu chorava, porque não dava, né? Aquele dia ali, para mim, foi o dia que eu tive certeza que eu não estava no caminho errado. Aquele dia ali me mostrou que você não está errada. O seu caminho é esse. Você vai chegar lá na frente, no tempo e na hora certa. Então, aquele dia ali, para mim, foi assim, um dia que eu não esperava essa atitude dele, não esperava, mas não esperava mesmo. A gente conhece nosso pai, né? A gente conhece o Jundiara. Eu não esperava aquilo. E eu querendo levantar ele, e ele não. E as palavras dele, eu vou abaixar para a mãe que cria os meus filhos. Então, eu levei aquilo ali para dentro de mim. Falei assim, não, esse é o meu caminho. Eu sou a mãe criadeira da TUCJ. Eu sou mãe criadeira. Eu tenho certeza disso. Eu vou fazer tudo que eu puder por todos os filhos do Seu Jundiara, filhos de mãe Andréia. Eu vou estar lá. Eu vou cuidar. Até a hora que, o dia que eu seguir a minha vida, né?
mas enquanto eu estiver dentro da UCJ, é isso que eu vou fazer. E eu vou fazer com muito amor. Paz. É meu porto seguro. Eu posso estar, assim, muito trabalho, muita confusão, muita coisa para fazer lá fora. Quando fala assim, hoje tem gira, tem reunião com a mãe Andréia, tem desenvolvimento, qualquer coisa que fale que é preciso vir para ter o CJ, eu venho com o maior prazer. Aí para chegar às 4, eu chego às 2. Entendeu? A TUCJ para mim é meu porto seguro. É minha prioridade. Ponto de apoio. É meu rumo. É minha direção. Tá? Porque a casa me dá força para fazer tudo mais que eu quero fazer na vida. Né? Às vezes eu estou cansada, às vezes eu estou doente, às vezes eu estou sem condição até de trabalhar, mas eu sei que tem aqui essa corrente que me segura, né? E que me dá força para fazer outras coisas. Né? Então, para mim, a TUCJ é isso, é meta, é ponto de apoio, é objetivo. A Tenda Umbandista Caboclo Jundiara representa para mim tudo. Eu não vivo sem o terreiro. Hoje, como eu falo, chego com dor no joelho, quando eu chego aqui passa tudo. Né? Primeira coisa que eu faço quando desço as coisas do carro é vir aqui e olhar para o lugar. Né? E até dentro do meu Pai de Santo, eu, literalmente, gente, eu abraço meus orixás, sabe? Eu abraço meu Oxóssi, eu abraço minha Manjá. Boto a cabeça juntinha deles, sabe? Tem cada tijolo nesse espaço da tenda tem uma história. Tudo aqui eu conheço de tudo. Se você falar assim, pode botar um prego nessa parede? Pode. Aqui pode. Não pode. Né? Cada coluna que foi levantada, cada tinta que rolou na parede, cada quadro, cada piso, tudo eu lembro nitidamente desde o primeiro dia. Mãe Andréia, essa mãe, eu não tenho palavras para falar da nossa mãe, né? É uma mãe que não mede esforços para ver todos felizes e a nossa casa, como ela sempre diz, crescer. Bom, a importância de Mãe Andréia não existiria ter o CJ sem Mãe Andréia, né? Eu acho que ela é uma pessoa muito importante na minha vida, sem dúvida, né? Mas para casa, essa casa só é o que é graças a ela. E uma das maiores alegrias, eu acho, que a gente teve nessa casa foi a presença de Mãe Selma aqui, fazendo a obrigação de Mãe André, a última obrigação dela, quando Mãe André usou as águas. E isso foi uma das maiores alegrias, né? Mãe Selma ficar aqui 7 dias com a gente, né? A gente podendo ficar com ela contando as histórias, isso foi muito bom. Uma alegria fundamental para mim é ter Mãe Selma de Omulu comigo, né? Uma pessoa ímpar, que me ajudou muito. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, a senhora muda, a senhora baba, quando Mãe Selma entra no salão, né? Quando eu chego no CEPO, no Centro Espírita Pé Oxalá, né, que eu vejo a incorporação de vovó Maria Conga, a Jurema, a Maria Mulambo, me fascina, sabe? Eu pareço aquela
filha de santo novinha, que chegou ali pela primeira vez e deslumbrada pela mãe de santo, né? É uma pessoa que eu ligo para ela até hoje, graças ao Oxóssi. Mãe, senhora, posso falar uma coisa com a senhora? A gente é tão bom, né? A gente ter mãe de santo para receber, pedir a bênção, né? Ser abençoada. Então, é uma das alegrias muito grandes que eu tenho dentro da Umbanda e dentro da tenda do Caboclo Jundiário. Quantas estrelas tem lá no céu? Quantas estrelas tem lá no céu? Tem tantas estrelas para iluminar essa babá. Tem tantas estrelas para iluminar essa babá. Que missão tão linda que Oxalá lhe deu. Que missão tão linda que Oxalá lhe deu. Jetuê, Jetuá, saravá seu Jundiara que comanda esse gongá. Jetuê, Jetuá, saravá seu Jundiara que comanda esse gongá. Falar de Mãe Andréia é lembrar da primeira vez que eu fui na tenda Mirim, no encontro de zeladores. E lá nós conversamos muito e ela me convidou para ir no terreiro dela. E teve uma festa e eu fui nessa festa. Olhando um quadro na parede, reconheci uma zeladora que estava no retrato. Chamei a Juliana e falei que era Dona Onísse. Ela disse, não, a senhora não pode ter conhecido ela, só que era da família de santo. Ela era filha de santo do meu avô de santo. E eu conheci ela e fui muito na casa dela em criança. Ela é tia da Andréia. Aí que eu fui sentir que as raízes estavam se encontrando. Conversamos muito, né? Achei muito bonita a festa. E o pai Jacó me convidou para que eu coroasse ela babá. E eu, com muito prazer e muito gosto, aceitei. E assim aconteceu. Apesar dela já ter o terreiro dela há muitos anos, mas é minha filha. Eu coroei ela babá. Babá de Umbanda. E fico muito feliz, tenho uma alegria muito no meu coração de ver o progresso dela, de ver a casa, os filhos, meus netos, que me trata com muito carinho. Eu amo todos netos, que eles não sabem o que faz comigo quando eu vou na casa dela. O tempo é curto, mas quando eu posso, eu vou. Andréia, parabéns por todo o seu trabalho que você tem tido para sempre colocar a nossa Umbanda em primeiro lugar na sua vida, como a sua mãe também coloca.